O livro de Eclesiastes ele é um livro muito importante para jovens, pois seu autor viveu uma vida como quis na sua juventude. Porém, na sua velhice, ele pôde trazer todas as suas experiências dentro do livro e mostrar para o jovem um único motivo: que tudo que é passageiro, tudo que é transitório, tudo que é vaidade, não vale de nada. O que é importante é a santidade ao Senhor e o temor a Ele. Venha para esta aula e aprenda um pouco mais. Olá, paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Kelvin, professor de escola dominical, e vamos começar mais uma pré-aula com dos jovens com o tema desse trimestre, Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Esse trimestre nós iremos falar sobre santificação. É um tema muito importante para os jovens, jovens que nós sabemos que busca ali, tem uma dificuldade para trazer esse tema, tem uma dificuldade de viver a santificação ao Senhor devido a tudo que é ofertado, tudo que é oferecido para eles. Nessa lição de hoje, nós iremos falar sobre o livro de Eclesiastes, né? Sobre santificação dentro do livro de Eclesiastes. É um livro escrito por Salomão, como todos nós sabemos. É um livro de uma pessoa que viveu ali uma vida totalmente desprovida da presença do Senhor em toda a sua juventude, com todos os prazeres que esse mundo poderia oferecer, com tudo que esse mundo poderia trazê-lo, e trouxe consequências negativas. E aí, quando ele está em sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes para trazer aos jovens exemplos da sua vida e mostrar que tudo aquilo que está debaixo do sol, que é um termo que ele utiliza muito no seu livro, não vale de nada. E na lição de hoje, lição 3, o temor de Deus é o caminho da santificação. O texto áureo é: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O resumo da lição ela diz: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 até o verso 14. Mais uma vez eu quero enfatizar aos professores a importância de ler esse texto da sala de aula, incentivar os seus alunos a ler esse texto, não somente esse texto, mas incentivar os seus alunos a ler o devocional semanal. Temos dentro da revista, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, traz eles a lerem esses textos que estão aqui no devocional, para que eles já possam entrar dentro da sala de aula já entendendo do que vai ser tratado durante a aula. Então, isso vai ajudar na dinâmica da lição. Os objetivos são explicar o que significa temer ao Senhor, apresentar um panorama do livro de Eclesiastes e compreender que o temor do Senhor conduz o crente no caminho da santificação. A introdução ela diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus ou ir para o inferno. Temer ao Senhor é reverência e gratidão por tudo que Ele faz por nós. O temor de Deus produz uma vida de santidade e nos livra do medo e do julgamento divino. Eu não vou me estender na introdução nem nos tópicos que foram abordados anteriormente, pois iremos tratar isso durante toda a lição. Então eu já quero de antemão pedir para que os irmãos se inscrevam no nosso canal, deem o seu like, comentem também, tragam seus comentários, trazendo dica, mostrando para nós o que podemos melhorar. O conteúdo que nós estamos colocando lá são para pessoas não crentes, para pessoas cristãs. É muito importante para você, para que o crescimento da obra e que a palavra seja propagada para mais pessoas. Já vamos ao primeiro tópico da lição, que é o temor ao Senhor. O primeiro subtópico diz: o temor ao Senhor não é ter medo. E aí, como eu fiz na última aula, e eu vou fazer isso durante todas as lições em que eu for apresentar aqui na pré-aula, eu trago destaques dentro desses subtópicos. O primeiro destaque é: a pessoa tem uma interpretação errada da palavra temor. Devemos amar a Deus acima de tudo
e por amá-lo mostrar total respeito à sua santidade. E quem tem temor a Deus o respeita, quem tem medo se esconde, assim como Adão e Eva após pecarem. Então, já começamos aqui com um ponto muito importante e também é muito importante também enfatizar isso aos seus alunos, que é o seguinte: temer não é ter medo. Temer é respeito. E as pessoas elas têm uma interpretação errada da palavra temor. As pessoas acham que por ter temor a Deus, eles precisam ter medo de Deus, que é um Deus que castiga. Não, não é isso. Temor não é ter medo. Devemos amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus é respeitá-lo. O comentarista na revista, ele fala que o amor, ele faz com que as pessoas respeitem a outra. Assim como nós buscamos fazer isso com um ente querido. Por exemplo, eu sou casado e por ser casado, eu busco respeitar a minha esposa, dar bons exemplos, respeitá-la tanto próximo dela quanto fora, longe da presença dela. Assim como nós devemos respeitar a Deus, porque nós amamos a Deus. Se você tem um filho, você vai respeitar o seu filho, vai defender o seu filho quando ele quando ele for afrontado, ou então quando ele for desrespeitado. As pessoas elas buscam um carinho especial com as pessoas que amam. Assim é Deus. Nós devemos temer a Deus por amá-lo e não por ter medo de Deus. Nós devemos buscar uma vida de santidade porque nós amamos a Deus. Mostre isso para os seus jovens, explique para eles a importância do amor a Deus. Quem teme a Deus, o respeita. Porém, quem tem medo de Deus, se esconde. Assim como Adão e Eva fez ali no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, assim que Adão pecou, a primeira atitude dele foi se esconder. Ele se escondeu, ele tampou ali a sua nudez e se escondeu, porque ele sabia que tinha feito algo errado, e por ter feito isso, ele buscou estar longe ali da presença de Deus. E Deus logo vem atrás de Adão e fala: Adão, o que está acontecendo? Por que você está se escondendo? E aí Adão fala, né? Estou me escondendo, pois estou nu. E aí Deus fala: mas quem te disse isso? Por acaso me desobedecestes, né? Comeste da árvore, a árvore do bem e do mal? Adão, ele teve essa atitude de medo, e por ter essa atitude, ele se esconde da presença de Deus. Nós temos outros exemplos dentro da Bíblia de pessoas que erraram e aí se esconderam da presença de Deus. Assim como nós temos também Caim. Assim que Caim mata Abel, Caim também foge. E aí Deus fala assim: Caim, cadê Abel? E aí tem uma outra atitude. Caim, ele confronta e fala assim, e ainda é bem estúpido, né? Ele fala assim: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Então, assim, quem ama não faz essas atitudes. E mostre para o jovem ele tem que estar próximo de Deus, perto da presença dele, e não fugir da presença do Senhor. Pois se ele está fugindo é porque ele está com medo e não com respeito. Você não foge de uma pessoa que você ama. Você foge de uma pessoa que te sufoca. Uma pessoa que busca sempre o seu mal. Essa pessoa você foge. Quem te ama, quem quer o seu bem, você quer estar próximo. Você quer estar perto dessa pessoa. O subtópico 2 ele diz: o temor define a quem a pessoa serve. Aí eu tenho dois destaques desse subtópico. O primeiro é: servimos a quem tememos. Aquele que serve a Deus não tem nada a esconder e sempre faz um autoexame da sua vida para evitar desagradá-lo. E o segundo destaque é: aquele que teme a Deus não liga em agradar aos outros, mas busca agradar a Deus. O primeiro destaque aí que eu coloquei é o seguinte: quando nós servimos a Deus, servimos a quem tememos, servimos a quem respeitamos, não temos nada a esconder. Ou seja, você vai viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Ou seja, todo o seu caminho, todas as suas 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, vai ser vivendo uma vida de separação a Deus, pois você respeita. Você pode até
errar durante esse caminho, pois nós somos humanos imperfeitos. Mas aí vem o perdão. Nós buscamos o perdão de Deus. Pedimos perdão e ele nos perdoa, pois nós buscamos essa vida de santidade. Aquele que quer respeitar a Deus, ele faz o possível para não desagradá-lo. Ou seja, eu falo uma coisa para todas as minhas classes, como eu já falei anteriormente, eu sou da classe de adolescente, eu faço essa pré-aula para jovens, mas na EBD mesmo, dentro da sala de aula, presencialmente, eu dou aula para adolescentes. E uma coisa que eu sempre falo para esses adolescentes é o seguinte: o espelho interior. O que é o espelho interior? Você olhar para si mesmo. Assim como Paulo fala em Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. O autoexame, ele é importantíssimo para uma vida de santidade, pois se você não está enxergando a você mesmo, você não vai conseguir entender o que você está errando, onde você está falhando, aonde você caiu. Lembre-se de onde tu caíste, pois é lá que você precisa retroceder, pedir perdão e voltar a fazer aquilo que é certo. Aquele que vive uma vida em santidade, ele busca olhar a si mesmo e tenta entender aonde ele está errando. Eu quero dar um exemplo na minha vida pessoal, no meu trabalho, que toda vez eu preciso me autoexaminar, me avaliar para ver se eu estou fazendo corretamente o trabalho, pois eu não quero ter surpresa de receber um feedback negativo. Assim é nós na nossa vida espiritual. Nós não queremos um feedback negativo de Deus. Deus chegar em nós e falar assim: você precisa se consertar, né? Você precisa se consertar, que a gente ouve muito, né, de profetas ou então em pregações, e às vezes pode até ser confrontante para nós. Nós precisamos evitar esse conserto. Como que nós evitamos o conserto? Nos autoavaliando, fazendo um autodiagnóstico de nós e trazendo isso para a nossa vida e nos consertando. Aquele que teme a Deus não liga para agradar aos outros, mas busca agradar a Deus. Como eu falei anteriormente, como eu falei no tópico anterior, as pessoas, quando elas buscam agradar a Deus, elas não ligam para o que os outros vão dizer. E o comentarista da lição, ele tem um comentário muito perspicaz ali sobre Pedro. Pedro sempre foi um grande homem de Deus. Nós sabemos o quanto Pedro foi um grande apóstolo ali na época da igreja primitiva. Porém, Pedro teve um erro. E Pedro não fez essa autoavaliação, como eu falei anteriormente, e precisou levar ali uma bronquinha de Paulo. Paulo teve que chegar em Pedro e dar uma bronca. Por isso Pedro estava ali na igreja de Antioquia, ele estava comendo junto com os gentios ali, interagindo, porém chegou os judeus, junto com Felipe. E aí, Pedro larga os gentios de lado e começa a interagir apenas com os judeus, pois ele tinha muito medo do comentário que ele levaria ali dos judaizantes, pois ele estava ali interagindo com os não circuncidados. E aí Paulo, ele vem com Pedro e confronta na cara de Pedro e fala assim: Pedro, por que você rejeita os não circuncidados se você mesmo interage com eles? Porque agora, só porque chegou os judaizantes, só porque chegou os judeus, cristãos judeus, você está com medo disso? Não, você não pode fazer acepção de pessoas. E aí Pedro leva essa bronquinha de Paulo, e é muito importante, pois se Pedro vivesse uma vida em santidade e buscasse ali interagir tanto com judeus e gentios, cristãos convertidos, Pedro não teria essa bronca de Paulo. E ele viveria uma vida em santidade, pois Jesus ele sempre falou do amor a todos. E então Pedro não teria medo do que o povo iria dizer. Pedro não iria se importar com o que o povo iria dizer. E nós temos que fazer a mesma coisa. Você tem que falar para o seu jovem que, apesar do que vão dizer, que ele é careta, que ele é chato, que ele não... mas você não vive... Você deixa de sair conosco. Ele tem que entender uma coisa: a que custo vale você ser um popular na escola se você não tem a sua salvação? Será que você está vendendo a sua salvação por um preço de
migalhas? Pois aí, assim como a gente vai falar do livro de Eclesiastes, tudo é transitório. Tudo é transitório. Então aí os jovens, eles ficam tão ali correndo atrás de ser popular na escola, de ser o favorito de todo mundo. Os meninos querem ser os desejados pelas meninas e aí esquecem do principal, que é uma vida de santidade. Então fale para o seu jovem, ele não tem que ter medo do que os outros vão dizer. O importante é o que Deus vê neles. Amém? Vamos ao subtópico 3, vamos correr aqui, pois o tempo ele corre, né? Subtópico 3. O temor do Senhor exige intimidade com ele. Aí eu tenho 3 destaques. Muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do evangelho. Eles buscam barganhar com Deus. O segundo destaque é a falta de conhecimento real a respeito do Pai levam as pessoas a viverem longe do temor de Deus. E o subtópico 3, o destaque 3, terceiro destaque, o jovem não pode trocar a santidade com Deus por prazeres momentâneos. Aqui vamos aqui alguns destaques. Tem muitas pessoas que elas não entendem e não sabem, não têm um conhecimento do verdadeiro Deus Pai. E aí eles tentam barganhar com Deus. Fala assim, Deus, se o Senhor me ajudar aqui, eu vou segui-lo. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou para a igreja. Deus, se eu tiver um bom emprego, eu tenho uma vida, eu vou para a igreja. E aí está errado, pois Deus não quer a sua barganha. Deus quer a sua alma. Então ele não está ligando se você vai ter emprego bom, se você vai ter carro bom, se você vai ter uma vida boa aqui na terra. Pois isso tudo é transitório, ele quer a sua alma. Outra coisa também, a falta de conhecimento ao Deus Pai levam as pessoas a viverem longe do temor de Deus. Ou seja, as pessoas elas vivem a sua vida ao seu léu. Muitos jovens estão aí fora fazendo tudo o que é errado porque eles não têm conhecimento do Deus. Não têm conhecimento de Deus. E aí eles falam, mas a vida vai passar, eu vou morrer e tudo vai passar. E esquecem de Deus e fazem a vida ao seu bel prazer. Ensina ao seu jovem aí da sua igreja. Fale para ele o quão importante é servir a Deus. Pois nada vale nessa vida. Nada importa. E essa aula vai falar muito sobre isso. O terceiro tópico é, o jovem pode trocar a santidade com prazeres momentâneos. Assim como eu falei, né? Esse terceiro destaque também fala muito o que eu estava dizendo. As pessoas esquecem que Deus é juiz. E ele vai julgar. Ele vai julgar todas as nossas atitudes. Nada está encoberto diante de Deus. O segundo tópico diz, o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Aí o primeiro subtópico é Eclesiastes, um livro poético da sabedoria. Eu tenho 3 destaques nesse subtópico. O livro faz parte da coletânea de livros poéticos. O volume não é valorizado pelos teólogos, mas possui orientações para uma vida cristã em santidade. O autor busca orientar as pessoas a evitar futilidades de uma vida em vaidade e valorizar a sabedoria. E o terceiro destaque é a vida em santidade acontece no cotidiano do cristão e não somente em busca pelo religioso. Aqui a gente já fala sobre o livro de Eclesiastes, nesse subtópico. Nesse tópico todo, a gente falou um pouco sobre temor a Deus no primeiro tópico. No segundo tópico, iremos falar sobre o livro de Eclesiastes. O autor do livro, aqui ele fala, o livro de Eclesiastes ele é uma coletânea dos livros poéticos, que temos aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então esses são os livros poéticos da Bíblia. E aí, o autor da revista, ele fala que esses livros, às vezes, ele é menosprezado pelos teólogos, pois eles não trazem ali assuntos teológicos profundos. Mas é muito importante nós entendermos que todos os livros que estão na Bíblia, todos os 66 livros, são inspirados por Deus. Ou seja, todos têm igual peso. Todos têm um sentido para a sua vida. E os livros poéticos têm também um sentido. Principalmente o livro de Eclesiastes, pois esse livro ele foi feito para jovem. Você, professor, se puder, pelo menos uma vez por ano, exija que o seu jovem leia esse livro. Talvez não nas versões mais antigas da Almeida, pois pode trazer uma dificuldade na leitura. Traga a linguagem de hoje. A linguagem de hoje. Busque
trazer um bate-papo com os jovens, não só na escola dominical, mas fale com o líder dos jovens para fazer um bate-papo sobre o livro de Eclesiastes, uns 2, 3 dias aí durante o ano, para discutir os temas desse livro, pois ele é total para jovem. Pois o escritor do livro foi jovem e viveu uma vida totalmente fora da presença de Deus, como todos nós sabemos, mas no final da sua vida ele tem uma autorreflexão de tudo aquilo que ele passou. Vamos decorrer mais aí, porque eu vou falar mais sobre isso nas aulas, né, nessa aula. Esse livro tem uma orientação da vida cristã. O autor busca orientar as pessoas das futilidades da vida, né? O jovem ama futilidade, jovem ama coisa que é fútil, jovem ama coisas que são vaidosas. Jovem é vaidoso por si só. Eu vejo alguns jovens na igreja e eu fico, nossa, mas pra que isso? Por que disso? Pra que aquilo? E aí eles ficam, mas é legal. E assim, gente, nós como professores, eu sempre falo do choque de geração. E tem o choque de geração. E nós, professores, temos que entender que jovem gosta dessas coisas. Mostrar para ele a santidade a Deus e falar que isso daí é desnecessário. Mas também entender que já fomos jovens. Então é essa dualidade. Mas entender que vida de santidade não tem idade. Até rimou. Mas não tem idade para santidade. Então o jovem de 13, 14, 15, 16 anos até os 18, até os 20, até os 50, 100 anos, desde que nasceu até os 200 anos, se viver 200 anos, precisa de uma vida em santidade. Segundo tópico, a estrutura do livro de Eclesiastes. Aí 3 destaques. O autor do livro foi um dos homens mais sábios da história, Salomão. Apesar da sua sabedoria, ele deixou levar pelas futilidades da vida e isso trouxe consequências negativas. E o terceiro, o livro de Eclesiastes, o autor trata de temas que até hoje são importantes no nosso cotidiano. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Todos nós sabemos que Salomão foi filho de Davi. E por ser filho de Davi, ele foi o escolhido por Deus para construir o seu templo. E Salomão, uma das primeiras coisas, assim que ele toma o seu reinado, ele ora a Deus. E Deus fala assim, Salomão, me agradei de ti, fala o que você quiser, me peça o que você quiser que eu te darei. E Salomão não pediu dinheiro, riquezas, não, ele pediu sabedoria. E Deus se alegrou do pedido de Salomão e deu sabedoria. Ou seja, Salomão foi uma pessoa muito sábia, mas muito sábia. Assim, nós temos no nosso dia a dia, na nossa contemporaneidade, Albert Einstein, Stephen Hawking, que foram grandes sábios, grandes pessoas dentro das suas áreas. Salomão, ele é equiparado a esses homens. Salomão foi muito sábio. E assim, apesar de toda essa sabedoria, de toda essa inteligência, ele deixou ser levado pelas futilidades da vida, pois era um homem rico, de poder, de fama, notoriedade, pois tudo isso ele construiu um templo, ele construiu um palácio, ele foi um grande rei de uma grande nação, ele foi o grande rei de uma nação, um homem muito sábio, pessoas vinham para ver a sua sabedoria e ele se deixou levar por isso. Casou-se com muitas mulheres, viveu uma vida ali de idolatria aos ídolos, ele se perdeu no caminho. Mas na sua velhice ele retornou, se arrependeu de tudo o que ele tinha feito. E ele deixa conselhos para jovens. E esses conselhos são importantes para o cotidiano dos jovens. Tópico 3. Alguns temas do capítulo 5 a 11 de Eclesiastes. 3 destaques também, né? No capítulo 5, 2 destaques, na verdade. Nos capítulos destacados, temos temas muito importantes, a vaidade e a riqueza. Capítulo 5, 10 e 6, do capítulo 5, versículo 10 até o capítulo 6, versículo 9, e reflexões sobre o envelhecimento do ser humano. Capítulo 11, versículo 7, capítulo 12, verso 8, até o capítulo 12, verso 8. O autor desfrutou de tudo que o mundo poderia lhe proporcionar, porém só o final da sua vida valeu a pena. O escritor, comentarista da revista, ele coloca vários temas
Ele faz assim uma separação do livro de Eclesiastes. É importante assim, é muito importante você ler esses temas, buscar trazer esses temas dentro de uma sala de aula. Geralmente uma escola dominical ela tem de 1h30 a 2 horas, dependendo da igreja, e a pré-aula tem 30 minutos. Então eu não consigo falar todos os temas dentro da pré-aula. Então eu só separei dois, que é a vaidade e a riqueza, e as reflexões sobre o envelhecimento do ser humano. Pois eles estão muito ligados. Ele fala muito sobre vaidade e riqueza, dos capítulos 5, capítulo 5, verso 10, até o capítulo 6, verso 9, ali, um texto bem grande que ele fala do que vale a riqueza, sendo que ela vai ficar aqui. Do que vale a pessoa viver uma vida de riqueza e não deixar uma herança para o seu filho. Ele fala vários temas dentro desse livro. É um livro muito importante, cheio de grandes versos, grandes provérbios, muito importante para trazer aos jovens. E o segundo tópico também é reflexões sobre o envelhecimento do ser humano. Como eu falei, ele já está velho nesse livro. E ele já está no final da sua vida. Ele sabe que não vai ter muito tempo de vida. E ele refletiu sobre isso, fez aquela autorreflexão que eu falei anteriormente e viu que nada valeu. O que mais valeu foi no final da sua vida, que ele se arrependeu de tudo aquilo e sabe que vai ter um encontro com Deus, pois se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito e retornou aos caminhos do Senhor. O tópico 3, ele fala: o temor a Deus dá sentido à vida. O primeiro subtópico é: o que dá sentido à vida é o temor ao Senhor. O primeiro destaque é: o autor do livro, já envelhecido, traz alegoria sobre a velhice e mostra que a pessoa nunca vai vencer o tempo, pois Deus é o Senhor dele. O segundo destaque é: a busca por poder a qualquer custo, relaxamento moral e inversão de valores tem impactado a fé de muitos cristãos. E o terceiro destaque é: o cristão precisa evitar prazeres transitórios e buscar o que vai valer e vai levá-lo para a eternidade. Já envelhecido aqui, como a gente falou, ele já está velho. E aí ele traz algumas alegorias dentro do livro sobre a velhice. Jovem, busque ao Senhor enquanto... Aí ele começa a falar vários tópicos aqui. Deixa eu só pegar alguns. Ele está aqui no versículo 2 do capítulo 12, ele fala: antes que se escureça o sol e a luz e a lua, e as estrelas se tornem a vir com as nuvens depois da chuva. Aqui ele fala as pessoas na velhice têm ali os seus olhos escurecidos. As pessoas, elas, ao envelhecerem, perdem a visão, perdem os sentidos do ouvido, perdem as forças do braço. Então, assim, ele traz algumas alegorias ali dentro da velhice da pessoa. E aí, outro destaque desse subtópico é: a busca por poder a qualquer custo, relaxamento moral e inversão de valores tem impactado a fé de muitos cristãos. É aquilo que eu falei anteriormente. A que custo? Tem muitos jovens que vivem uma vida aí buscando fama, buscando ser popular e acabam não buscando a santidade, pois isso é inversão dos valores. Os jovens hoje, o que é bom é mal e o que é mal é bom. Daí já tem sido muito bem aplicado dentro da sociedade, né? E não é legal, não é certo. Então, buscar ao jovem falar para ele: não tenham esses valores na sua vida. Busque os valores cristãos, pois isso vai trazer para você bênçãos, tá? Evitar os prazeres transitórios, né? Pois isso não vai te levar para a eternidade. O segundo subtópico é o caminho à santidade e o tempo. Aí 3 destaques. Apesar do autor viver uma vida toda errada, no final da sua vida ele busca mostrar aos jovens e jovens conselhos importantes. Jovens devem aprender com o erro dos outros e não errar para aprender. Apesar de tudo que a pessoa constrói, a velhice vem e você acaba não desfrutando. Quando antes os jovens compreenderem a santidade, mais fácil será a sua velhice. Aqui temos 3 pontos, 3 destaques dentro desse subtópico. E o mais importante, eu só vou falar dele, que é o seguinte: jovens não devem errar. Jovens devem aprender com os erros dos outros.
É egoísmo? Não. É sabedoria. Salomão, apesar de ter sido muito sábio, ele errou muito. E por errar muito, ele aprendeu na sua velhice, ele aprendeu com os seus erros. E o que ele faz? Ele, por se preocupar com isso, ele escreve o livro de Eclesiastes para falar, aprenda com os meus erros. Não erre para aprender. Veja os erros e aprenda com o erro de outras pessoas. Se o seu pai, aí você pode falar para um jovem, se o seu pai, ele errou, teve uma vida toda errada e trouxe consequências para você hoje, não faça isso com seu filho. Não faça isso com você mesmo. Se um jovem mais velho que você errou, não vai pelo caminho dele. Faça o diferente. Pois aquele que sabe o caminho e ainda mesmo assim segue o caminho errado e sabe que as consequências podem trazer a problemas futuros, errado é aquele que vai. Então fale para o jovem, seja inteligente. Veja o erro dos outros e faça diferente. E mostre para ele, às vezes pode ser difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil o ser humano ali, a luta constante contra a carne, assim como nós falamos na lição 1, e nós vamos falar muito ainda nessa revista sobre a luta contra a carne. Mas busque uma vida em santidade e aprenda com o erro dos outros, não com o seu. Terceiro subtópico. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. Aí 2 destaques. O caminho da santidade faz com que o cristão não tenha medo do juízo divino, mas almeja cada vez mais o maranata de Cristo. Sem uma vida em santidade, ninguém verá Deus. O autor do livro de Eclesiastes deixa claro que Deus trará juízo a toda a obra realizada e nada será oculto. Busque a santificação. Eu vou falar rapidinho aqui sobre esses 2 destaques, que é o seguinte. Quem tem uma vida em santidade não se preocupa com o julgamento de Deus, pois ele sabe que ele está vivendo aquilo que é certo. E aquilo que é certo está certo, né? Parece ser meio ali dúbio, mas é verdade. Aquele que está fazendo certo. Eu tenho uma tia que ela sempre fala assim, o que é certo é certo. O que é certo é certo, isso é verdade. Então se você está fazendo certo, você não se preocupa com o julgamento de Deus. Deus vai julgar todas as pessoas pelas suas obras. E nada ficará oculto. Então, mostre ao adolescente, mostre ao jovem, falo adolescente de novo devido à minha classe, mas mostre ao jovem o quanto é importante uma vida em santidade, pois os jovens eles têm muito medo do arrebatamento. Se você for falar de arrebatamento com o jovem, ele vai falar assim, não quero que Jesus volte agora não. Eu não quero que Jesus volte não. Por quê? Nossa, eles sabem por quê, né? Eles fazem a alta reflexão da vida deles e eles ficam com medo daquilo. Mas mostre para eles, fala o seguinte, jovem, queira o maranata de Cristo. Queira o maranata. O maranata é a hora venha, Senhor Jesus. Pois quando ele vier, todo o seu sofrimento vai acabar. Conclusão. Fazendo uma parafrase de Eclesiastes 12, fica o seguinte conselho. Jovem, aproveite enquanto tem bastante tempo de vida para andar pelos caminhos de santidade, para servir ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Viva no temor do Senhor para que quando envelhecer não se arrependa da forma como viveu. Saiba que um dia todos terão de se apresentar diante de Deus, que é amor, mas também é justo e prestarão conta de todas as ações e palavras. Ou seja, o temor a Deus é respeitá-lo. Se você respeita a Deus, você vive uma vida em santidade. Vivendo uma vida em santidade, você será julgado e suas obras serão boas e você será salvo. Olha a cadeia de dados, a cadeia de ações que são para chegar à eternidade. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, não esqueçam de curtir. Comente também sobre o que você quer ouvir, dicas e também broncas se for necessário, né? Alguns, Kelvin, poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. Eu agradeço, estamos em crescimento no canal. Quero agradecer a todos e a paz do Senhor.